gente, tudo bem? Meu nome é Marcele. A minha fala aqui é explicar a justificativa do nosso trabalho de campo, da nossa proposta de trabalho de campo, Aula Campo, ser no Parque Municipal Natural da Taquara. Mas antes da gente explicar isso, eu vou tentar dar uma resumida por que o trabalho de campo é importante. O trabalho de campo é importante, primeiro, para elucidar para os alunos certos conceitos teóricos que ficam meio perdidos dentro de sala de aula, principalmente quando a gente fala de alunos de sexto ano, que é o foco do nosso trabalho. Então, tem muitos conceitos, principalmente da geografia física, que é muito difícil para o aluno abstrair. Então, ele indo para campo, a gente tendo a oportunidade de levar ele a campo, aquele conceito ele fica mais fácil de ser entendido, né? Como o nosso exemplo, a gente vai trabalhar bacias hidrográficas. O segundo ponto que a gente vai marcar como sendo importante na questão da construção da aula campo é trazer essa vontade ou relembrar ao professor essa vontade de produzir material, de pesquisar, né? O professor, ele indo a campo, ele vai coletar os dados, ele vai coletar fotografias, ele vai fazer filmagens, e esse material todo pode se transformar em uma pesquisa com os alunos, né? Ele pode estimular os alunos a também produzirem materiais de outras disciplinas. Enfim, é uma forma do aluno se perceber como produtor de conhecimento, né? Isso é muito legal em relação ao trabalho de campo. E por que então no Parque Municipal Natural da Taquara? A gente vive na Baixada Fluminense. O Parque Municipal ele se encontra no terceiro distrito de Duque de Caxias, né? E a maioria dos alunos não conhecem o parque, não tem conhecimento sobre a existência do parque, nem o que é uma área de proteção ambiental, nem o que é um parque natural. Os alunos eles não têm esse conhecimento. Então, propor uma atividade em um ambiente em que você possa discutir as relações socioambientais, em que você possa propor atividades que envolvam educação ambiental, é o nosso foco, né? O parque ele tem resquícios de Mata Atlântica, ele tem a bacia hidrográfica, ele é próximo a áreas de proteção ambiental. Então, é interessante a gente levar o aluno exatamente para ele conhecer algo que pertence. O parque pertence à população e muitas vezes a população não tem acesso. Levar o aluno para ter acesso é fundamental. Mas mais detalhes do trabalho não sou eu que dar, vai ser os integrantes do grupo. É isso, espero que fique. O trabalho está ótimo, espero que vocês gostem. Então, continuando o que já foi dito pela Marcele, o trabalho que será realizado no Parque Municipal da Taquara, ele tem como objetivo desenvolver nos alunos o conceito de bacia hidrográfica e a importância dos recursos hídricos, utilizando como ponto de observação o rio Taquara. Então, através desse rio que passa no meio do parque, a gente vai buscar desenvolver nos alunos esse conceito de bacia hidrográfica, mostrando para eles, no real, ali na vivência, como esse sistema ele funciona. Entendendo esse conceito, o aluno também vai conseguir identificar na paisagem as ações antrópicas. Quais são as ações que o homem tem que está interferindo naquele espaço? Essas ações são benéficas para aquele meio ou não? Quais são as consequências dessas atitudes, desses atos que o homem tem feito naquele espaço? Além disso, a gente vai também desenvolver nos alunos o conceito de paisagem e território, com base na dinâmica ali existente. Então, também utilizando o espaço, toda a dinâmica ali que acontece do parque, a gente vai desenvolver neles os aspectos da paisagem e o conceito de território. Além disso, também os alunos devem conseguir visualizar os métodos de manejo e de uma unidade de conservação. Quais são as ações realizadas pela prefeitura para preservar aquele local? Quais são as leis que têm amparado aquele meio? Se têm sido leis que têm entrado em vigor ou não? Em que estado aquele espaço tem se encontrado? Ao final da aula, o aluno deverá conseguir identificar em diferentes espaços
os aspectos e os conceitos que foram levantados nesse trabalho. Aproveitando o gancho da Roberta sobre o método, né? Por que o método é importante? O método é importante justamente para elucidar, iluminar na mente dos nossos alunos que a aula de campo ela não é um mero passeio, né? Uma aula de campo é justamente uma aula. E, para tanto o método principal a ser usado é o livro didático, né? Então, pensamos em uma aula anterior à aula de campo, para esclarecer para o aluno a formação das montanhas. E aí o livro didático ele tem essa temática, né? Inclusive, do sexto ano diz a formação das montanhas e a expansão dos oceanos. Dentro dessa didática vem uma imagem de um bloco diagrama, quando no movimento de convergência as placas tectônicas elas se encontram formando o relevo, né? Ali a orogênese. E ali o aluno ele precisa entender essa dinâmica, né? Sala de aula, aula de campo. E o local da taquara ele é perfeito porque ele tem como pano, o plano de fundo, justamente a Terra dos Órgãos, né? Então, fazer esse link do livro didático com aquilo que a gente está vivenciando ali vai ser uma ferramenta importante. Mas uma segunda ferramenta muito importante que nós vamos usar é o Google Earth. O Google Earth é uma ferramenta tecnológica digital muito interessante. É claro que previamente a gente vai ver qual é a porcentagem de alunos que tem internet, que tem dados móveis, para se conseguir acessar essa plataforma. Mas acessando essa plataforma, logo de cara a gente encontra um globo, um mundo, né? Ali um globo dinâmico, onde o aluno ele vai ver a mesodorsal, a divisão, né, dessa placa tectônica, quando elas se dividem na placa africana e na sul-americana, onde pode ser ali explicado antes de adentrar ao parque, né? E interessante que quando a gente acessa o menu do Google Earth, ele vem uma palavrinha, clica ali no menu, abre logo uma aba, né? Escrito assim, Voyage ou Viajantes. Essa plataforma ela foi desenvolvida pelos próprios membros do Google Earth com empresários, né, parceiros. Quando a gente clica no Viajantes, aparecem várias opções. Educação, lazer, cultura. No nosso caso, educação. Nessa aba, tem várias aulas gravadas, e muitas delas mesmo voltadas para a geografia, né? E ali tem uma aula gravada interessantíssima, falando com, assim, ouro azul, nossos lados, nossa vida. Então, essa aula ela vai elucidar, vai clarear na mente do aluno quais são os rios, os maiores rios de grande importância para o mundo, como que o homem ele vem impactando esse importante recurso natural, né? E esse conhecimento prévio ele é importante antes de adentrar o parque, porque quando a gente adentra o parque, a gente encontra o Rio Taquara e muitos outros lagos. E aí o aluno ele precisa ter o conceito, começar a entender o conceito de bacia hidrográfica. Para que ele entenda, né, a dimensão da bacia hidrográfica, um outro recurso que o grupo pensou é usar uma folha de polvo. Né? Numa folha de polvo, ele vai entender qual é o rio principal, o que é uma nascente, o que é um foz, um afluente. Né? E ali, nessa forma didática, ele vai entender que a bacia hidrográfica ela não está em separado, mas ela é um todo, está para além daquilo que ele vê. Então, o método vai ser algo bem interessante, né? Para ele conseguir usar a imaginação e elucidar a temática principal, que é a bacia hidrográfica. Bom, para que essa atividade de campo aconteça, nós precisamos de um pouco de organização, né? Então, nós montamos aqui um cronograma de atividades, que seria o nosso planejamento passo a passo de como vai ocorrer o trabalho de campo. A previsão é que a saída da escola seria às 7 horas, para que a gente consiga ter um bom aproveitamento do dia, né? Do período da manhã. E antes da nossa aula de campo,
a gente vai propor uma conversa, como já foi dito pela Nathalie. Durante a conversa será apresentado o local, o propósito, para o conhecimento, o objetivo geral, que é o conhecimento das bacias, conhecimento das unidades de conservação, e enfatizar as regras principais, pedir para que os alunos levem caneta, celular, para o registro de atividades, e além disso vamos propor um lanche coletivo. Pode passar aí, Marcele. Aí, então, nós vamos chegar no parque pelas 8 da manhã, né, previsão. E a partir daí, nós vamos enfatizar as regras de convivência dentro do parque, como não jogar lixo no chão, ir no rio, não alimentar os animais, e pedir para que os alunos fiquem sempre em grupo, não se afastem, para que não se percam. E daí a gente começa a trilha interpretativa do Poço da Pedra da Baleia. E aí a gente planejou 3 paradas para os momentos de discussão, né? A primeira parada deve acontecer em algum ponto da floresta para observar as características e para incentivar que os alunos consigam observar, né, o ambiente que eles se encontram, a presença do rio, as árvores, o cheiro, as rochas, se tem pouca luz solar, se tem muita luz solar, e anotar e instigá-los a pensar, né, fazendo algumas outras perguntas em relação a essas características. A segunda parada deve acontecer em algum ponto do rio Taquara, porque durante a trilha a gente consegue observar que praticamente toda ela é paralela ao curso do rio. E o objetivo principal dessa aula é a discussão das bacias hidrográficas, né? Então a gente pode iniciar essa discussão falando da importância da água e que o nosso planeta na maior parte é feito de água, e a gente conversar sobre a necessidade hídrica do corpo humano, dos outros seres vivos, falar sobre o desperdício, o consumo, a poluição das fontes potáveis e explicar os conceitos mais importantes de bacias hidrográficas, localizar ela nas bacias do Rio de Janeiro, mostrar os mapas, fotos da plataforma Google Earth que a gente já tinha falado antes, e assim por diante. A terceira parada deve ser em algum ponto em que a gente consiga observar do rio ou durante a mata mesmo, que possui algum tipo de lixo, né? A presença humana dentro do parque ela é bastante comum, tem lojas, casas, e não existe nenhum planejamento vigente em relação a isso. Muitas pessoas também vão lá para tomar banho e acabam acumulando muito lixo pelo lugar. Então, a gente queria conversar com as crianças sobre algumas práticas de manejo desses lixos, para que resolva o problema o conflito entre o ser humano ali e a preservação da natureza, né? E no final, a gente volta para o ponto inicial e faz um lanche com os alunos. E também a gente pode conhecer outras partes do parque. Aqui no tópico de recursos, a gente colocamos as coisas que serão necessárias para o planejamento da aula de campo, que é o ônibus para transporte dos alunos, o caderno de anotações e canetas, a máquina fotográfica ou celular, o mapa do local e lanches, e pedir os alunos para levar uma folha de couve-flor, e também utilizaremos mapas do local e a plataforma Google Earth para mostrar onde se localiza o parque. Pode passar. Como conclusão, a gente colocamos uma sugestão de atividade pós-trabalho de campo e colocamos o que nós, como professores, podemos aprender e absorver quando a gente montamos essa proposta de campo. Como sugestão de atividade pós-trabalho de campo, a gente pensou que, para que os alunos, ao retornarem à sala de aula, pedir para eles montarem um mural com fotos e descrição das principais características aprendidas no Parque Municipal da Taquara. Isso vai permitir que eles trabalhem em grupo e cooperação e tirem várias discussões e reflexões entre si. O que a gente pode colocar como o que a gente aprendeu e absorveu como futuros docentes? Como futuros docentes, ao montar essa aula de campo virtual, nos propôs aprender métodos de aprendizagem e ensino que vão da teoria à prática, e podemos perceber
que a aula de campo são lições praticadas fora da escola, que favorecem a interação disciplinar através de uma abordagem de temas socioculturais e questões do meio ambiente, relevantes para a compreensão crítica e reflexiva da realidade. São elas que permitem aos alunos relacionar vários conceitos, valores, procedimentos e atitudes nas suas práticas cotidianas. Esse trabalho faz com que nós, futuros professores, pensemos em utilizar recursos e metodologias distintas para melhorar e estimular os nossos futuros alunos e promover a aprendizagem de forma efetiva. Nesse aspecto, o trabalho de campo poderá contribuir para proporcionar esse estímulo aos alunos e o exercício crítico de novos saberes. O aluno pedagogicamente estimulado tem condições de produzir seus próprios conhecimentos, aprendendo e formando-se como cidadão. A nossa proposta de trabalho de campo no Parque Municipal da Taquara permitiu nós, como futuros professores, compreender de como podemos relacionar temas dados dentro de sala de aula com prática fora da escola, fazendo com que o aluno fique mais interessado com as aulas, onde há uma troca de conhecimentos entre estudante e professor. Nós, como estudantes de geografia, ao fazer esse planejamento de campo em grupo, vimos como é importante trabalhar com o aluno sobre assuntos fora da escola e no meio em que vive.